Opa! Bom, estamos aqui de volta. E dessa vez eu vou falar a aula 3, que é a aula sobre o if else, o while e o switch case. Bom, sem mais delongas, para começar de uma vez, eu vou falar sobre o if else. O if else é um comando de comparação que existe dentro da linguagem C, que ele compara um argumento com outro argumento, e dessa comparação vai sair um valor verdadeiro ou um valor falso. O if else, você sempre tem que lembrar uma coisa: não existe if sem existir else, e não existe else sem existir if, obviamente. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, para comparar duas coisas, a gente tem que ter duas coisas. Então eu vou declarar dois valores inteiros, que no caso vai ser n1 e o n2. Bom, agora eu tenho dois valores inteiros. Para dar um valor, né, para essas variáveis, eu vou pedir ao usuário, vou dar um printf pedindo ao usuário que ele digite um valor para os dois. Digite um valor, vou pedir um scanf, que vai escanear o que o usuário vai digitar, que nesse caso vai ser um número inteiro. Ele vai entrar dentro de N1 e vou pedir a mesma coisa para dessa vez entrar dentro de N2. Entrar dentro é complicado, mas ele vai entrar em N2. Bom, aqui eu já tenho um jeito de atribuir um valor a N1 e atribuir um valor a N2. Ok. Agora eu quero comparar se N1 e N2, qual que é a relação que existe entre eles? Um é maior que o outro? Um é menor que o outro? Os dois são iguais? O que acontece? Para isso a gente vai usar o if else. Como que usa o if else? O if else você vai digitar if. O que é if? If é se em português. Depois de digitar o se, você vai dar um parâmetro para esse se comparar. Qual que é o parâmetro dessa vez? Que é N1 maior que N2. Esse maior que é um operador lógico. É, ele tá aqui nessa tabelinha. Eu peguei essa tabelinha aqui rapidinho, só para poder vocês terem uma ideia como é que funciona. Que aqui falam quais operadores que tem, quais ações que fazem. Então, no caso, a gente está usando o operador maior que é a setinha para frente. Tá. Logo após de você colocar o parâmetro que você está comparando, você vai abrir o bloco do if. O que é abrir um bloco? É você digitar umas chaves. Dentro dessas chaves, você vai colocar o que vai acontecer se N1 for maior que N2. Nesse caso, eu vou pedir para ele printar, printf, N1 é maior que N2. Só fechar isso aqui. Ou seja, se N1 for maior que N2, ele vai printar N1 é maior que N2. Tá, só que não existe só uma condição. Existem três, que é igual, maior ou menor. Vamos testar as três. Só que existe só if e só existe else. Como que a gente testa mais uma? A gente vai usar o else if. No seu programa pode existir quantos else ifs você quiser, mas sempre que você abrir um if, ele vai ter que fechar em um else. Você não pode colocar o último argumento sendo um else if. Bom, o else if como o if, ele também tem que ter um parâmetro de comparação. Nesse caso, eu vou colocar o parâmetro que N1 for menor que N2. O que vai acontecer? Vou abrir o bloco e vou falar: fale para mim, print na tela, imprima na tela, diga ao usuário, qualquer coisa. Tudo quer dizer printf, tá, gente? N1 é menor que N2. E bom, agora a gente vai para a última opção em que os dois são iguais. Para isso a gente vai usar o else. O else não precisa de um parâmetro. Por quê? Porque o programa entende da seguinte forma: se o if não for verdadeiro, nem o else if é verdadeiro, então só sobra eu fazer o else. Ou seja, se ele não entrar no if, não entrar no else if, ele vai entrar no else obrigatoriamente. E nesse caso, ele vai falar printf, os dois são iguais. Só esqueci de abrir o bloco do else aqui, né? Abri aqui, vou fechar ele aqui embaixo. Ok. Agora a gente já tem as três condições que existem no if, que é o if, o else if e o else. Se eu rodar esse programa agora, ele vai... de novo, tô esquecendo meus pontos e vírgula. Não esqueçam dos seus pontos e vírgulas, tá, gente? Já até esqueci outro aqui. Ele vai rodar o programa, ele vai me pedir um valor, vou digitar 4, ele vai me pedir outro valor, vou digitar 5. Nesse caso, o segundo vai ser maior que o primeiro. Ele vai me falar: N1 é menor que N2. Deixa eu só ajustar esse texto aqui, que tá um pouco complicado de ler, né? Eu vou usar o contrabarra N para pular uma linha no final desse código. E o contrabarra T para ir o código um pouquinho pro lado. Aqui, um para baixo, um
para baixo, 1 pro lado. Quando eu executar, eu vai me pedir dois valores, vou botar 4 e 5. Ele vai me falar, N1 é menor que N2, porque o N1 é 4, N2 é 5. Se eu colocar o N1 maior que o N2, ele vai me falar, N1 é maior que N2, N1 é maior que N2. Igual eu tinha codificado para ele me falar. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, que o 5 é maior que o 4, ele tá entrando no primeiro if, que o 5, N1, é maior que N2. Se eu colocar os dois iguais, 5 e 5, ele vai falar, os dois são iguais. A título de curiosidade, se vocês quiserem colocar um sinal de igualdade entre duas variáveis, não é esse sinal. É esse sinal. É dois iguais. Porque um igual só significa que N1 recebe N2. O N1 não vai receber o N1 vai ser igual ao N2. Então isso aqui é só a título de curiosidade. Sempre que vocês quiserem colocar um igual, né, um símbolo de igualdade, os dois iguais juntos, ok? Esse basicamente é o if else. Não tem muito o que falar sobre o if else, ele só realmente compara alguns parâmetros e dá um valor verdadeiro ou retorna um valor falso. Tem como expandir mais o if else, com certeza. Eu vou até fazer isso na próxima aula, que vai ser uma aula sobre as atividades que o professor passou. Que eu vou falar mais sobre como calcular a média, como dar a nota de reprovado ou aprovado baseado na média, em faltas, etc, etc, etc. Mas isso é a próxima aula. Agora eu vou explicar sobre o while. Bom, primeiro de tudo, o que significa while? While do inglês significa enquanto. Ou seja, enquanto um parâmetro for verdadeiro, o while vai continuar executando. Como o if else, ele é escrito primeiro com o nome da função while e a gente abre um parêntese para colocar esse parâmetro. Nesse caso aqui, eu vou fazer um while que ele vai reduzir de 20 até 1. Como assim? Vamos com calma. Eu vou colocar aqui, se ele vai reduzir de 20 até 1, eu tenho que colocar aqui a variável N1, no caso é a variável que eu vou usar, ela tem que ser diferente de 0. Ou seja, deixa eu abrir só um bloco aqui. Ou seja, enquanto N1 for diferente de 0, ele vai continuar reduzindo N1. Deixa eu só colocar o valor de 20 para N1, que foi o valor que eu falei mais cedo, né? E eu vou colocar aqui dentro o seguinte, printf. Eu vou pedir para ele me informar o valor que está N1 no momento. N1. Colocar arroba não, porcentagem i, que é o posicionamento do texto, e o tipo de variável, que é i. Vou colocar N1. Vou pular uma linha aqui, senão vai ficar um na frente do outro. E, para reduzir o valor de N1, eu vou colocar N1 menos menos. Por que eu não posso colocar menos 1? Se eu colocar, vou inclusive colocar menos 1 para vocês verem. Se eu colocar menos 1, vai dar um erro. Ele vai ficar... Então, já aqui, ó, pera rapidinho. Só fechar meus ponto e vírgula. Ele vai dar um erro, que ele vai ficar executando automaticamente o número 20. Eu realmente não sei porque ocorre esse erro, pra te falar a verdade. Mas quando você coloca um menos menos, ele funciona de uma forma tranquila. Ele vai funcionar, ele vai reduzir de 20 até 1. Por que não mostra o 0? Porque eu coloquei pro while parar, ou seja, o while vai continuar enquanto isso aqui for verdade. O que é verdade? Que um N1 é diferente de 0. Ou seja, quando o N1 chegar a 0, o while para. Que é aqui, ó. Depois do esse 1, ele chegou a 0. Quando ele chegou a 0, o while parou. Se o while parou, nada aqui dentro funciona. Ou seja, N1 é 0, mas o printf não vai printar. Por quê? Porque N1 é 0. Ele não vai funcionar o while. É assim que funciona um while básico. Ou seja, ele vai repetir uma condição, ele vai repetir um bloco de execução enquanto a condição de parâmetro que você colocou for verdadeira, tá? Ele vai ficar repetindo até que ela seja falsa. Bom, esse menos menos aqui, ele serve para diminuir uma unidade da sua variável. E, consequentemente, também existe o mais mais. Isso aqui é só título de curiosidade. Só que o mais mais aqui eu vou ter que alterar. Esse aqui eu vou alterar para 40. Ou seja, ele vai ir de 20 até 39. Se eu executar isso aqui no momento, ele vai de 20 até 39. Porque ele está adicionando 1 no N1. Se vocês quiserem reduzir a um número específico, vocês vão ter que fazer o seguinte. A variável que você quer recebe ela mesma reduzida do número de unidades que você quer. Eu vou colocar nesse caso aqui 5. Vou voltar isso aqui para 0. Ou seja, ele vai reduzir 20, 15, 5, 10, 5. Ele vai parar no 5, ele não vai mostrar o 0, como eu tinha falado anteriormente.
parou no 5. Se eu quiser reduzir de 2 em 2, eu ponho N1 é igual a N1 menos 2. Ele vai parar. Ele vai 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Ele parou no 2. E é assim que funciona um while. E se você não tiver entendido muito bem como assim entrar e sair no while, por exemplo, esse while terminou ali no 2, né? Então, se eu colocar algo aqui fora, por exemplo, printf saiu, por exemplo, esse printf vai vir depois que o while for completado, ou seja, depois que essa condição aqui se tornar falsa. Enquanto aquele não for falso, ele não vai printar o saiu. Ou seja, ele fez o cálculo até chegar a zero, e quando chegou a zero, ele saiu do while, ou seja, o while não se repetiu, até que tá o saiu escrito aqui. Se por acaso ocorrer um erro, o while não sair do while, ele não vai printar esse saiu. Por exemplo, eu vou intencionalmente acontecer o mesmo erro daquela vez, que é colocar a variável menos 5 unidades. Ele vai ficar num loop infinito. E nesse loop infinito não vai ter o printf saiu. Por quê? Porque ele nunca vai sair do while. Isso é como que funciona um while básico. Ou seja, recapitulando. Primeiro vem o nome da função, que é o while, que é enquanto. Depois vem o parâmetro de comparação. Aí você abre o bloco e coloca o que vai acontecer enquanto o parâmetro for verdadeiro. Essa parâmetro de comparação, vocês têm que prestar atenção, porque o while vai ser executado enquanto isso aqui for verdade. Ou seja, você tem que pensar no seu código, você tem que pensar o que eu preciso fazer para o while parar. Aonde que eu preciso parar? Eu preciso parar no 0, eu preciso parar no 5, eu preciso parar no 10? Vocês quem sabe, o código é seu, vocês vão decidir onde é que vocês vão parar nesse while. E bom, para terminar a aula de hoje, eu vou explicar um pouco sobre o switch case. Foi a última função mais um pouco complicada que o professor acabou prestando pra gente. Mas ele não é muito complicado não, eu vou explicar como é que usa ele na forma básica dele e como é que usa ele em junção do while, para criar aqueles menuzinhos de escolhas e tal. Bom, primeira coisa, o que é o switch case? Switch. O que é switch? Switch é alternância. Uma tradução livre, é alternância, ok? Dentro do switch vai ter um certo número de casos. Quantos casos você quiser, o switch é seu. Bom, para o switch funcionar, ele tem que ter um parâmetro de entrada, que no caso desse eu vou chamar de escolha. Esse parâmetro de entrada tem que ser uma variável. Essa variável eu vou declarar ela aqui em cima, ela vai ser do tipo inteiro. E no switch, presta atenção nessa parte, eu recomendo muito que você frise isso. No switch, quando você for mexer com o switch, sempre iguale a variável a zero. Por quê? Porque dependendo da versão deve ser, isso aqui, se você não igualar a zero, a escolha pode começar em 7. E vamos supor que você tem 3 casos. Então quer dizer que não vai funcionar o seu switch case. Então sempre iguale sua escolha a zero. Bom, depois de ter declarado ela e igualado a zero e colocado ela como parâmetro de escolha dentro do switch case, a gente vai abrir o bloco do switch case. Dentro desse bloco switch case, obviamente vai ter os casos, que a case significa caso. Bom, nesse caso, eu estou trabalhando com números inteiros, que são números. Ou seja, eu tenho que colocar um caso que seja numeral. Eu vou colocar o caso 1. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu posso começar do caso 12 se eu quiser. É uma escolha minha. Mas nesse caso eu vou começar do 1, para ser um pouco mais tranquilo. Bom, o que significa isso aqui? Significa o seguinte. Caso escolha, ou seja, caso a variável escolha tenha o valor de 1, vai acontecer a seguinte coisa. Eu vou botar para dar um printf. O valor é... E eu vou printar a escolha. Como sempre, para printar, você põe a alocação de texto, põe o tipo de variável e declara qual variável você quer printar. Escolha. Ok. Aí, esse é o nosso caso 1. Se eu quiser um outro caso, eu posso declarar outro caso. Vou declarar um caso 2. E nesse caso 2, eu vou dar printf qualquer coisa. Eu vou dar printf maçã verde. Maçã verde. Esse é o nosso caso 2. Caso 3. Eu vou dar printf qualquer coisa de novo. Vou dar printf nesse caso... Olá. Bom, isso é os nossos casos. Vocês podem ter quantos casos vocês quiserem. Outra coisa, dentro do switch case tem um comando que se chama break. Esse é o mais legal, break.
Eu recomendo que no final de cada caso vocês adicionem um break. Por quê? O que acontece se vocês não adicionarem o break? O break do inglês significa freio. O que vai acontecer é o seguinte: ele vai te pedir um número, você vai digitar o número, ele vai entrar no caso que tem aquele número, vamos supor que eu digitei 1, e vai direto pro caso 2 quando eu apertar Enter. Ou seja, se eu tirar esse break daqui e der um executar nisso aqui, isso aqui provavelmente vai funcionar. Não vai funcionar porque eu não tô pedindo um valor para escolha, né? Eu tô começando com ele com 0, então eu vou pedir um valor para escolha. É escolher uma opção. Inclusive, nesse escolher uma opção, eu recomendo que vocês ponham as opções que vocês têm, porque se vocês não colocarem, o usuário não vai saber qual caso, qual o número de caso que é aquele. Por exemplo, se eu não colocasse a opção aqui, como é que a pessoa ia saber que uma opção é 1? Como é que ia saber que é 2? Como é que ia saber que é 3? Como é que ela vai saber o que faz a 1? Como é que ela vai saber o que faz a 3? No caso, esse aqui é o nosso menu, entre aspas, entenderam? Tá, eu vou colocar para o usuário escolher a opção 1, opção 2 ou opção 3. E vou dar um scanf na escolha do usuário. De novo, porcentagem I, isso vai entrar em escolha. Se eu rodar esse programa, ele vai me pedir um número, escolher a opção 1, 2, 3, eu vou escolher a opção 1. Nessa opção, ele vai me retornar, era para me retornar isso aqui. Ele não me retornou isso aqui pelo seguinte motivo. E bom, vocês viram que não funcionou por quê? De novo, por causa de um erro meu. E isso aconteceu diversas vezes em todos os vídeos da aula que eu já fiz até agora. E eu não vou cortar isso fora não, porque eu acho que é a melhor forma da gente aprender. Qual que foi o erro dessa vez? Não, não foi esse ponto e vírgula, se você me pergunte. O erro dessa vez foi que eu esqueci o E comercial do scanf. Isso acontece muito, com muita frequência, inclusive. Você esqueceu o E comercial no scanf. Se você esquecer esse E, o valor digitado não vai ir para dentro da sua variável e o programa vai simplesmente terminar. Bom, dessa vez, com o E comercial dentro, onde que ele tem que estar, eu vou rodar o nosso programa. E vou escolher a opção 1. O valor é 1. Só que você percebeu que todo mundo veio junto. Por quê? Porque, igual eu falei, o nosso programa não tem um freio. Eu comecei do 1, ele mostrou o 2 e o 3. O 1, 2 e o 3. Se eu começar do 2, ele vai mostrar o 2 e o 3. Que é o maçã verde e o olá. Por que acontece isso? Porque o nosso programa não tem o freio, igual eu expliquei pra vocês. A gente tem que adicionar o freio. O break. Eu vou adicionar o break aqui, break aqui. E vou adicionar outro break aqui. Logo após adicionar esses 3 breaks, quando eu aperto F11 e escolho uma opção, ele vai me dar apenas aquela opção. Por quê? Porque ele vê qual opção que eu escolhi, ele compara aqui, né? É o valor a ser comparado. E ele vê que eu escolhi o caso 1, que é dar o printf no valor que eu acabei de digitar. E ele para. É o freio, o break, freio. E pronto, aqui termina o meu programa. Só que, o que acontece se eu digitar 4? Eu não tenho opção 4. O programa termina automaticamente. O que eu fazer nesse caso? O switch case tem uma função chamada default, ou como o professor fala, default, né? O que acontece? O default, dentro dele, ele vai entrar... O que vai acontecer caso seja digitada uma opção que não se encaixe em nenhum caso? Ou seja, se eu digitar 5, 6, 7A, 95, 55, ele vai entrar dentro do default, que não vai se encaixar em nenhum dos casos acima. Eu vou colocar para digitar aqui opção. Opa, não, né? Opção inválida. Pronto. Ou seja, quando eu rodar isso e tentar digitar uma opção que não existe, no caso é o 5, ele vai me falar que a opção está inválida. E de novo, nosso programa está um pouco desorganizado. Eu recomendo que vocês sempre organizem seu programa, que é uma questão muito boa, vocês organizarem esses programas. Dessa vez que eu executar, vai estar tudo no lugar devido deles. Eu vou selecionar a opção 1, ele vai me falar que o valor é 1 e pronto, terminou o programa. Se eu digitar 77, ele vai me falar que é uma opção inválida. Ok, mas Álvaro, se eu quiser digitar um valor, depois de digitar esse valor, voltar no switch case. Bom, é nessa hora que a gente vai fazer o que o professor mandou a gente fazer uma vez, que é o menu, que é a junção do while e o switch case em um só. Bom, para ter um menu que funcione em alguma coisa, né? Eu vou dar uma alterada nesse switch case aqui. Eu vou colocar, por exemplo, printf de digite um valor. Só para o nosso menu ter um propósito em si. Então eu vou fazer alguns printf, alguns scanfs e já volto.
Bom, eu voltei aqui. Eu vou explicar o que eu fiz. Eu só cortei para o vídeo não ficar muito grande. Eu troquei nossos casos. Dessa vez eu coloquei o caso 1 para pedir o nome da pessoa, que é o printf digite seu nome, e o scanf com a posição string. Ela vai entrar dentro da variável nome. Eu criei uma variável nome quando eu fiz. Exatamente como eu fiz na última aula. Aqui está a variável nome do tipo char, que comporta até 25 caracteres. Embaixo dela tem outra variável que é esse nome, também do tipo char, que também comporta 25 caracteres. E, logo após isso, no caso 3, eu pedi ao usuário que ele digitasse sua idade, que ela vai entrar no scanf, que vai retornar um valor inteiro e vai entrar em idade. Logo após isso, irá aparecer na tela o seguinte: printf, seus dados são. Dois pontos. Primeira coisa, eu vou colocar o primeiro nome da pessoa, que é porcentagem S, porcentagem string. E como eu tinha dito anteriormente, esse porcentagem indica aonde no texto vai ficar a informação. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar a porcentagem S, posso pular uma linha, colocar outro porcentagem S para o sobrenome, pular outra linha e colocar um porcentagem I para a idade. Vai ficar da seguinte forma: nome, S nome, idade. Bom, tudo bem. Se eu executar isso aqui no momento, ele vai mostrar, ou não vai mostrar, porque eu sempre esqueço meus pontos e vírgula, né? Sou uma pessoa muito atenciosa com a minha vida. Ele vai mostrar o meu menuzinho, que tá pedindo uma opção. Eu vou pra cá, eu vou, por exemplo, preencher a primeira opção, que vai me pedir meu primeiro nome. Eu vou digitar Álvaro. E ele vai terminar aqui. Ele não vai puxar mais nenhum dado, nem vai voltar pro menu. Por que, que os dados aqui não foram puxados? Porque ele não conseguiu voltar pro menu. Quando o while é sozinho, o while não volta pro menu sozinho. Ele sempre vai terminar. Depois que ele terminar, deixa eu só ajeitar isso aqui. Ele sempre vai terminar. Não importa o que aconteça. Por isso, o switch, no caso. Por isso que o switch tem que trabalhar com while para servir de menu. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco complicada. Para você conseguir juntar o while e o switch, você precisa de uma variável controladora. Não é esse o nome científico, exato, 100% acadêmico. Eu chamo de controladora porque eu quero. Você pode chamar do que você quiser. Variável alavanca, variável marcha, o que você quiser. É uma variável que vai controlar o nosso switch, nosso while. Que vai controlar o nosso switch, no caso. Então vamos por partes. Primeira coisa, eu vou botar o while. E vou colocar que o while vai acontecer enquanto a variável conte. Vocês lembram da conte, né? Eu falei só, gente, encher o saco com essa variável. Só que pode ser qualquer variável, tá, gente? Conte mais, conte menos, esse negócio assim, é por causa que o professor quer que o nome dela seja conte. Nesse caso, eu vou colocar contador. Eu quero. Simples assim. O que acontece? Enquanto o contador for diferente de quantos casos a gente tem? Pensa comigo. A gente tem um caso, dois casos, três casos. Ou seja, tem como a pessoa escolher três opções. Então, o while tem que rodar 3 vezes. Ou seja, o while vai parar de rodar quando o contador atingir o número 3. Então, a condição de rodar do while vai ter que ser que o contador seja diferente de 3. Eu vou abrir agora o bloco do while. Eu vou fechar lá embaixo, depois do default. E bom, como a gente vai adicionar alguma coisa nesse contador? Primeira coisa é só iniciar o contador, né? É declarar o contador. Int contador. Vou igualar a 0. Sempre iguale contador a 0. Nesse caso, de novo, variável tipo inteira, o nome da variável vai ser contador e o valor da variável vai ser 0. Beleza. O que acontece dessa vez? Eu vou colocar o contador para... Pensa comigo da seguinte forma. Cada caso que a pessoa vai preencher, a pessoa vai ganhar um ponto. Quando ela tiver 3 pontos, ela vai poder passar a fase. Tranquilo? Tranquilo. Ou seja, a cada scanf que ela preencher, o contador dela vai ganhar mais um ponto. Ou seja, o contador que era 0 no início, agora ficou 1. Por quê? Porque ela preencheu o caso 1. Depois que ela preencheu o caso 2, o contador que era 1 vai virar 2. Por quê? Porque ele ganhou mais uma unidade. Como eu tinha explicado na aula passada, o mais adiciona mais uma unidade à variável. O menos retira uma unidade. E, por último, no caso 3, ele vai ganhar o último ponto. E depois de ganhar o último ponto, ele vai completar 3 pontos e vai poder passar de fase saindo do while
e chegando no printf dos dados. Se eu executar isso nesse momento, ele vai me mostrar o menu, ele vai pedir o que eu quero. Eu quero digitar meu primeiro nome, ele vai pedir meu primeiro nome, eu vou digitar. Isso vai entrar no char nome. Salvou lá. Ele me pediu meu primeiro nome de novo. Por que que aconteceu isso? Foi até bom acontecer. Isso é um erro que acontece quando o while ele tá depois do print do scanf da escolha. Falei muito rápido, né? Isso acontece quando o while tá depois do pedido de escolha do usuário. Você nunca pode fazer isso aqui. Você nunca pode botar o scanf de escolha antes do while. Você tem que colocar o scanf de escolha dentro do while antes do switch. Tem que ser dessa forma. Sim, a ordem dessa vez vai importar em muito. Porque senão vai acontecer aquilo lá que vocês viram que aconteceu. Ele vai ficar pedindo a primeira opção. Dessa vez que eu executar o meu menu, ele vai voltar pro menu. Ele vai pedir meu primeiro nome. E vai voltar pro menu. Ele vai voltar pro menu de opção. Aí agora eu vou digitar o sobrenome. Colocar Soares. E vou digitar minha idade. 17. E quando eu apertar Enter, ele vai vir pra cá. Era pra vir pra cá, né? Vamos com calma. E de novo, é o mesmo erro que eu tinha cometido mais cedo. Que é o erro que eu esqueci os Zs comerciais em cada scanf. Esse erro é muito comum. E realmente é um pouco irritante. Mas tudo bem, vamos lá de novo. Eu vou executar o programa de novo, novamente. Eu vou escolher o primeiro nome, vou digitar Álvaro. Vou escolher o segundo nome, vou digitar Soares. Vou escolher o terceiro e vou digitar 17. Quando eu apertar Enter, ele vai mostrar minhas informações. Seus dados são Álvaro, o primeiro nome, sobrenome é Soares, idade 17. E é assim que funciona o menu de opção, o menu de escolha. É um pouco difícil de entender, mas quando você faz uma ou duas vezes, você pratica um pouco, você já pega o jeito. Não é difícil. A única coisa que você tem que prestar atenção é exatamente isso aqui, onde você vai colocar o seu scanf de escolha. Porque se você colocar ele dentro do while, fora do while, vai acontecer aquilo que estava acontecendo. Ele vai ficar repetindo caso 1, caso 1, caso 1, caso 1, caso 1, caso 1. Então, não coloque ele dentro do while. Outra coisa, se vocês perceberam que quando eu executo, escolho uma opção, preencho ela, escolho outro, preencho, a minha tela não limpa. Fica uma coisa em cima da outra. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Eu acho isso um pouco feio. Então, para resolver isso, eu vou fazer uma coisa que chama System CLS. O que significa isso? System de sistema, Clear Screen. Ele vai dar... O que é Clear Screen? Clear quer dizer limpar, Screen quer dizer tela. Ou seja, sistema vai limpar a tela depois que isso aqui tudo foi executado. Outra coisa, tomem cuidado para vocês não colocarem nenhum código depois do break. O break tem que ser sempre o último código dentro dos casos, tá, gente? Nunca coloquem ele, nunca coloquem nada depois. Nunca façam isso aqui, ó. Nunca façam isso. Coloquem sempre o break como último. Eu vou colocar CCLS em cada um. Logo após isso, eu vou colocar CCLS aqui também. E também faltou o break no default. O default tem que ter um break, tá, gente? Eu vou executar meu código. Eu vou falar que eu quero informar meu primeiro nome. Eu vou digitar algo. Nessa hora que eu apertar Enter, meu terminal vai limpar. Pronto. Meu nome Álvaro está estocado dentro da variável nome 1. Eu vou digitar sobrenome, Soares. Está estocado dentro da variável sobrenome. E vou digitar minha idade, 17. E por último, ele vai limpar o terminal inteiro e vai me trazer meus dados completos, que são Álvaro, Soares e 17. Nesse caso aqui, eu vou até arrumar um pouquinho isso aqui. Vou colocar primeiro nome é igual. Eu depois eu vou colocar sobrenome, só para ficar um pouco mais bonito. E por último, eu vou colocar a idade, gente. E vou pular uma linha aqui. Bom, quando eu executar isso, de novo. Primeiro nome Álvaro, segundo nome Soares, idade 17. Pronto. Os seus dados são primeiro nome Álvaro, sobrenome Soares, idade 17. Sem nenhum tipo de complicação, esse é o switch case de menu. Esqueci de pular uma linha aqui. Esse switch case de menu não é muito difícil de fazer. Ele só requer realmente muita atenção para ser feito. Porque senão, um errinho qualquer ele já pode não funcionar. Ele pode entrar num loop infinito. Inclusive agora, eu digitei 17. O que aconteceu quando eu digitei 17? O 17, ele entra aqui na opção inválida. Ele entrou na opção inválida e já voltou para cima rapidamente. Mas agora eu vou digitar certo e pronto. Seus dados são Álvaro, Soares, idade 17. Esse é um switch case de menu. Recapitulando, o switch case de menu precisa do while, precisa do switch case
E também precisa de duas variáveis controladoras, sendo elas escolha e contador. E, gente, essa parte que eu faço sobre contra barra N, contra barra T, contra barra I, contra barra, pula de linha, é tudo pessoal meu. É tudo que eu gosto de fazer pra deixar o código bonito, tá? Vocês não precisam fazer isso. O código, isso é o que eu queria mais passar. O código é seu. O seu código você faz do seu jeito, estrutura da sua forma. Você só tem que lembrar que o seu código funciona de cima pra baixo. O resto é o C. É você. O seu código você faz do seu jeito. Os meus códigos, eu sempre tento um pouco colocar um pouco de estética, mas realmente não é necessário, tá? Vocês fazem do jeito que vocês preferirem. E de novo, depois de ver todas essas aulas, eu recomendo que vocês pratiquem, tentem fazer um switch case de menu sem essa aula, só com as coisas que vocês anotaram, só com as coisas que vocês aprenderam aqui. Então, revisem as aulas, qualquer coisa pode chegar em mim, pode tirar essas dúvidas, pode me mandar uma mensagem. E vai ter mais duas aulas, eu acho. Eu não sei se eu vou lançá-las hoje, sobre as nossas atividades que a gente fez, como que resolve elas, e também sobre os erros mais comuns e como resolver eles. Mas por enquanto, essas aqui são as aulas sobre a matéria, e é isso. Até mais.